Eu quero que você pare por alguns segundos e reflita comigo. Você tem ideia de quanto do seu verdadeiro potencial mental você realmente usa todos os dias? Eu posso te afirmar, com base em décadas de estudos sobre o comportamento humano e o funcionamento do cérebro, que a maioria das pessoas opera com menos de 10% da própria capacidade cognitiva. E o mais curioso é que isso não é falta de talento ou preguiça. É simplesmente o modo como o cérebro humano foi projetado para funcionar. Ele é uma máquina extraordinária, mas também é econômico. Ele gasta energia apenas quando percebe que é necessário, e por isso, boa parte do nosso potencial permanece adormecido, inacessível. Durante anos, eu estudei a fundo as emoções, o foco e o raciocínio, tentando compreender por que algumas pessoas conseguem alcançar níveis tão altos de clareza, equilíbrio e criatividade, enquanto outras vivem presas ao cansaço, à ansiedade e à dispersão. E foi observando o cérebro em ação que eu percebi algo que mudou completamente minha compreensão da mente humana. O que muitos chamam de inspiração divina, milagre ou iluminação é, na verdade, uma combinação precisa de processos neuroquímicos. O que estou prestes a te mostrar é a tradução científica daquilo que durante séculos foi descrito como espiritual, a fórmula de Deus para despertar o poder da mente. Essa fórmula não é mística, é biológica. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais que regulam a forma como seu cérebro ativa o foco, equilibra as emoções e expande as conexões neurais. O primeiro pilar é o princípio da escassez controlada, o segundo é o ponto de fusão cognitiva e o terceiro é a neuroplasticidade da intenção. Quando esses 3 pilares trabalham juntos, a mente atinge o seu estado de desempenho máximo. Eu chamo esse estado de mente plena. O cérebro é formado por 2 forças principais: o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e pela tomada de decisão, e o sistema límbico, onde nascem as emoções e os impulsos. Na maior parte do tempo, essas 2 regiões estão em conflito. O racional quer seguir em frente, o emocional quer evitar o desconforto. Mas quando conseguimos fazer as 2 trabalharem em harmonia, entramos em um estado de coerência neural. É quando pensamos, sentimos e agimos na mesma direção. Essa coerência é a base daquilo que eu chamo de inteligência plena. O problema é que o cérebro não entrega esse estado de forma espontânea. Ele precisa ser provocado. E o primeiro estímulo que o desperta é a escassez. A escassez controlada é o gatilho biológico do foco. A dopamina, o neurotransmissor da motivação e da busca, não se ativa diante da abundância. Ela precisa de desafio, de limite, de urgência. Quando você tem tempo demais, o cérebro relaxa. Quando há uma leve pressão, ele desperta. A escassez controlada é o que faz a dopamina se concentrar e o foco emergir. Sempre que eu tenho uma tarefa importante, eu imponho limites claros. Reduzo o tempo disponível, elimino distrações, corto recompensas fáceis. Se algo levaria 1 hora, eu dou a mim mesmo 30 minutos. O cérebro percebe que o tempo é escasso e entra em modo de sobrevivência produtiva. A atenção se afia, o raciocínio acelera, e eu percebo uma energia cognitiva que não existia antes. É nesse momento que eu entendo que o foco não é questão de força de vontade, é bioquímica aplicada. Quando a dopamina é canalizada para um único alvo, a mente se torna afiada como uma lâmina, e é aí que a escassez controlada cumpre seu papel. Mas o foco não é suficiente. Porque, ao mesmo tempo em que o córtex pré-frontal entra em ação, o sistema emocional começa a reagir. Surge o medo de errar, a ansiedade de não conseguir, o impulso de buscar distrações. O cérebro emocional tenta sabotar o processo racional. É nesse ponto que entra o segundo pilar, o ponto de fusão cognitiva. Esse é o momento em que razão e emoção deixam de lutar e começam a cooperar. A neurociência provou que o cérebro atinge um estado de máxima performance quando o córtex pré-frontal e o sistema límbico entram em sincronia rítmica. Nesse estado, as ondas cerebrais desaceleram, o corpo relaxa, mas a mente permanece alerta. Eu chamo isso de calma ativa. É o equilíbrio perfeito entre serenidade e prontidão. O segredo para alcançar esse estado é a respiração consciente. Eu aprendi a usar ela como uma ferramenta de regulação mental. Quando respiro de forma lenta, ritmada e profunda, eu ativo o sistema nervoso parasimpático, reduzo o cortisol, aumento o fluxo de oxigênio e permito que o cérebro funcione com clareza.
A respiração é o elo entre o corpo e a mente. Ela é o botão biológico que desliga o pânico e acende a presença. Quando inspiro profundamente, seguro o ar por alguns segundos e expiro lentamente, o meu cérebro entende que não há perigo. E quando ele entende isso, a emoção se acalma e a razão assume o controle. Esse é o ponto de fusão cognitiva, o instante em que o pensamento flui sem resistência, em que a emoção se torna aliada da clareza. Nesse estado, eu percebo que posso pensar com mais profundidade, agir com mais precisão e criar com mais espontaneidade. A sensação é de que o tempo desacelera e o mundo se torna mais nítido. É nesse ponto que o verdadeiro poder da mente começa a se manifestar. Mas o desafio é manter esse estado, torná-lo constante. E é aqui que entra o terceiro pilar da fórmula de Deus: a neuroplasticidade da intenção. É ela que transforma momentos de lucidez em um novo padrão de consciência. A neuroplasticidade da intenção é o alicerce da verdadeira transformação mental. Ela explica por que algumas pessoas mudam de forma definitiva, enquanto outras oscilam entre motivação e desistência. Neuroplasticidade significa que o cérebro é maleável, que ele pode criar novas conexões, fortalecer circuitos e apagar caminhos antigos. Intenção significa foco consciente, direcionamento, propósito. Quando essas duas forças se unem, o cérebro começa a se reescrever. Cada vez que eu decido agir com intenção e repito o mesmo padrão com consciência, eu modifico a minha estrutura cerebral. É como se eu estivesse esculpindo a minha mente de dentro para fora. Essa é a base científica por trás de todas as práticas de meditação, visualização e aprendizado profundo. Elas funcionam porque obrigam o cérebro a repetir com atenção. E a atenção é o cimento da neuroplasticidade. Quando uma ação é feita com distração, o cérebro interpreta como irrelevante e apaga rápido. Mas quando a ação é feita com intenção, ela é registrada, consolidada e transformada em habilidade. Isso significa que o poder da mente não é dom, é treino. A diferença entre quem domina o próprio foco e quem vive à mercê dos impulsos está na consistência com que cada um aplica a intenção. O cérebro se adapta ao estímulo mais constante. Se o estímulo é dispersão, ele se adapta à distração. Se o estímulo é foco, ele se adapta à concentração. E a boa notícia é que essa adaptação pode ser provocada conscientemente. Eu posso treinar o meu cérebro para trabalhar ao meu favor. E é aqui que entra o protocolo de imersão e foco. Esse protocolo é a parte prática da fórmula de Deus, o manual de aplicação dos 3 pilares. Ele é dividido em 4 etapas, e cada uma delas foi desenhada para acionar uma parte específica do seu sistema neural. Eu aplico esse protocolo todos os dias. É o que mantém o meu cérebro em modo de expansão contínua. A primeira etapa é o vínculo de escassez. Eu determino um tempo curto e um objetivo claro. Se eu tiver 2 horas, eu uso 30 minutos. Esse limite força o cérebro a liberar dopamina de forma concentrada. Eu desligo o celular, fecho as distrações e aviso a mim mesmo que não haverá recompensa até o ciclo terminar. A mente entende que é tudo ou nada, e quando ela entende isso, ela entrega tudo. A segunda etapa é a respiração de fusão. Antes de começar o ciclo de foco, eu paro por 2 minutos e respiro conscientemente. Inspiro contando até 4, seguro o ar por 6 e expiro lentamente até 8. Esse padrão muda meu estado mental. Eu sinto o corpo relaxar, o batimento desacelerar e a mente se alinhar. É como se o ruído desaparecesse. A terceira etapa é o mapeamento do desvio. Eu sei que o cérebro vai tentar me sabotar, então eu já me preparo para isso. Toda vez que surge um pensamento intrusivo, eu não brigo com ele. Eu observo, nomeio e registro. Eu digo para mim mesmo, isso é uma preocupação, isso é uma lembrança, isso é uma distração. E volto para o foco. Esse simples ato de nomear e retornar reforça as conexões entre o córtex pré-frontal e a atenção. Eu estou ensinando meu cérebro que o desvio não é uma falha, é um treino. Cada vez que retorno eu fico mais forte. A quarta etapa é a repetição de alta intensidade. Eu repito o ciclo de escassez, respiração e foco 3 vezes por dia. Curto, intenso e negociável. Essa repetição cria um padrão. É como se eu estivesse programando o meu cérebro para entender que a concentração é o estado natural.
E com o tempo, isso se torna verdade. O cérebro deixa de resistir e começa a cooperar. Ele passa a liberar dopamina, acetilcolina e serotonina de forma sincronizada. É o estado de flow, o ponto máximo de performance. Eu não preciso mais forçar o foco, ele simplesmente acontece. Esse protocolo não é teoria, é prática sustentada pela neurociência. Cada ciclo de foco profundo aumenta a liberação de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. É ele quem estimula o crescimento de novos neurônios e fortalece as conexões sinápticas. Ou seja, quanto mais eu pratico, mais inteligente o meu cérebro se torna. Ele literalmente cresce. Isso explica por que pessoas altamente focadas têm respostas emocionais mais equilibradas, decisões mais racionais e um nível de clareza mental que parece sobrenatural. Não é milagre, é biologia otimizada. A escassez ativa o foco, a respiração estabiliza as emoções, a intenção reforça os circuitos e a repetição os torna permanentes. Quando eu compreendi isso, percebi que o que chamamos de talento, dom ou sorte é apenas neuroplasticidade dirigida. A mente humana é o espelho daquilo que repete com emoção e consciência. Se eu repito distração, eu treino a dispersão. Se eu repito foco, eu treino o domínio. A fórmula de Deus é exatamente isso, o código biológico da transformação. Ela une a ciência da atenção à espiritualidade da intenção. E quando essas duas forças se fundem, surge algo novo. O poder da mente desperta. A partir do momento em que você começa a aplicar essa fórmula, o mundo ao redor ele não muda de imediato, mas a forma como você o percebe muda completamente. As cores parecem mais vivas, o tempo se expande, o pensamento ganha nitidez, a mente deixa de ser um campo de ruído e se torna um instrumento afinado. É nesse ponto que a consciência desperta para o próprio potencial. Mas o processo ainda não termina aqui, porque quando o cérebro começa a operar em alta performance, o próximo passo é emocional. O poder da mente desperta, muda o modo como sentimos, reagimos e nos relacionamos. E é exatamente isso que eu quero te mostrar na próxima parte. Como essa transformação mental se traduz em equilíbrio emocional, clareza de propósito e presença real na vida cotidiana. Quando eu comecei a aplicar essa fórmula de forma disciplinada, algo profundo começou a acontecer dentro de mim. No início, as mudanças eram sutis. Eu percebia que meu foco durava mais, que minha mente permanecia mais calma mesmo em situações estressantes. Mas com o passar das semanas, os efeitos se tornaram inegáveis. Eu comecei a sentir uma clareza que não dependia mais do humor do dia nem das circunstâncias externas. Era como se um novo tipo de consciência estivesse emergindo. O poder da mente não é apenas cognitivo, ele é emocional. Quando o cérebro aprende a trabalhar em coerência, o coração responde com equilíbrio. A calma se torna o estado natural, não a exceção. E é a partir desse ponto que a transformação começa a se expandir para todas as áreas da vida. A primeira mudança perceptível foi o domínio emocional. Antes, eu era vítima das próprias reações. Um comentário, um erro ou uma crítica bastavam para alterar o meu estado mental. Mas quando o cérebro aprende a respirar antes de reagir, ele muda a hierarquia das emoções. Eu percebi que não precisava mais lutar contra o medo ou a ansiedade. Eu podia observar, compreender, e usar a como combustível para o foco. A dopamina e o cortisol deixaram de ser inimigos, passaram a ser sinais. E cada vez que eu respirava de forma consciente, eu tomava de volta o controle da minha mente. Isso me deu algo que a maioria das pessoas perde ao longo da vida: a sensação de estar no comando do próprio mundo interno. A segunda transformação foi o aumento exponencial da capacidade de aprendizado. O cérebro, em coerência, grava as informações de forma diferente. Eu lia um texto e conseguia lembrar detalhes dias depois sem esforço. E isso acontecia porque o foco profundo e a respiração sincronizada ativavam o hipocampo, a área da memória. A neuroplasticidade fazia o resto. A cada ciclo de prática eu percebia que minha mente se tornava mais rápida, mais criativa, mais precisa. Eu podia sentir literalmente a construção de novas conexões neurais. A terceira transformação foi na percepção do tempo. Quando o cérebro está em modo de dispersão, o tempo parece curto, a vida parece correr.
Mas quando o foco está ativado e a mente está presente, o tempo se expande. 10 minutos de presença valem mais do que 1 hora de distração. Eu comecei a viver o tempo real. A quarta transformação foi o equilíbrio entre razão e emoção. Eu aprendi que a verdadeira inteligência não está em dominar apenas o pensamento, mas em harmonizá-lo com o sentir. A emoção é a energia, a razão é a direção. Quando ambas se fundem, nasce o que eu chamo de sabedoria emocional. Eu passei a entender as pessoas com mais empatia, a ouvir sem me defender, a reagir sem agressividade. A paz interior se tornou um reflexo natural da clareza mental. E a quinta transformação foi talvez a mais profunda de todas: o surgimento da presença plena. Estar presente não é apenas estar fisicamente em um lugar, mas mentalmente inteiro naquele instante. Quando o cérebro e o coração entram em coerência, a presença se torna magnética, as pessoas sentem, elas percebem que você está ali de verdade. Não há pressa, não há dispersão, há conexão. E é essa presença que transforma relações, projetos, conversas e decisões. A vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se torna uma experiência consciente. A neurociência mostra que essa presença altera o padrão das ondas cerebrais. Elas passam do ritmo beta acelerado para o alfa e teta, estados de tranquilidade e integração. É por isso que pessoas conscientes parecem irradiar paz. Elas literalmente operam em outra frequência. Quando eu alcancei esse estado pela primeira vez, compreendi o significado de mente desperta. Não era sobre ter mais ideias, mas sobre sentir a vida com mais profundidade. A ansiedade deu lugar à curiosidade, o medo se transformou em coragem e o cansaço se converteu em propósito. Tudo isso porque eu comecei a aplicar diariamente uma sequência simples: escassez, respiração e intenção. A ciência explica os resultados, mas a experiência dá sentido a eles. O poder da mente não é apenas um fenômeno neural. É um reencontro espiritual com a própria consciência. Eu costumo dizer que Deus escreveu o código da sabedoria dentro de cada um de nós. E esse código é acessado quando aprendemos a dirigir a atenção com intenção. A fórmula não é sobre crença, é sobre estrutura. Quando você aprende a organizar os pensamentos, a emoção obedece. Quando você organiza as emoções, o corpo se acalma. E quando o corpo se acalma, a mente se abre. É um ciclo de retroalimentação positiva. Esse ciclo é o que as tradições antigas chamavam de iluminação e o que a neurociência moderna chama de coerência. Eu apenas uni os dois mundos. Quando você desperta o poder da mente, a vida externa começa a responder de outra forma. O trabalho flui, os relacionamentos se equilibram, as ideias aparecem no tempo certo, você para de forçar e começa a permitir. A mente se torna uma ferramenta e não mais um campo de batalha. Mas há um ponto essencial: esse estado não se mantém sozinho. Ele precisa ser cultivado. O cérebro precisa de repetição para consolidar padrões. A mente precisa de consciência para não regredir. E é por isso que eu sempre repito a mesma instrução: pratique. Aplique a escassez todos os dias. Respire antes de reagir. Observe os pensamentos sem lutar contra eles. Volte ao foco quantas vezes for necessário. Cada retorno é uma vitória. Cada tentativa reforça o circuito. Com o tempo, o processo deixa de ser esforço e se torna natural. É assim que a neuroplasticidade da intenção transforma a biologia em consciência. E é assim que a consciência transforma a vida em plenitude. Quando eu compreendi a profundidade dessa fórmula, eu percebi que o maior mistério da mente humana nunca foi o conhecimento, mas a prática. Todos nós temos acesso às mesmas estruturas biológicas, aos mesmos neurotransmissores, aos mesmos circuitos. O que nos diferencia não é o cérebro que possuímos, mas o modo como o usamos. A fórmula de Deus para despertar o poder da mente é uma ponte entre o espiritual e o científico. Eu chamo de divina não por dogma, mas porque ela revela um código de ordem cósmica no funcionamento humano. Há uma inteligência subjacente na forma como a dopamina, o cortisol e a serotonina interagem. Há um propósito invisível na maneira como a atenção cria realidade. E quando eu comecei a observar isso dentro de mim, eu entendi que a ciência não contradiz o divino, ela o traduz.
O poder da mente não é um dom reservado a poucos iluminados. Ele é uma estrutura acessível a qualquer pessoa disposta a estudar o próprio comportamento com honestidade. Tudo começa na observação. Quando você observa a sua mente, você se separa dela. Você deixa de ser o pensamento e se torna o observador. Esse é o primeiro passo do despertar. Quando eu comecei a observar meus padrões, eu vi o quanto eu vivia em modo automático. Eu percebi o quanto minha energia mental era desperdiçada com repetições, com diálogos internos sem fim, com a necessidade de controle. A mente humana é viciada em prever e reagir. Mas quando você observa, você interrompe o ciclo. Você cria espaço. E é nesse espaço que nasce a clareza. A clareza é o oxigênio da consciência. É nela que o medo se dissolve e a lucidez cresce. E foi aí que eu entendi algo essencial. O verdadeiro poder da mente não é controlar o mundo, é controlar o significado que você dá ao mundo. A neurociência chama isso de ressignificação cognitiva. As tradições espirituais chamam de sabedoria. Ambas descrevem o mesmo fenômeno: a capacidade de reinterpretar a realidade e escolher a resposta. Quando eu aplico a escassez, a respiração e a intenção, eu estou treinando o meu cérebro para escolher foco ao invés de dispersão, escolher calma ao invés de reação, escolher presença ao invés de fuga. E é nessa sequência de escolhas que a mente desperta se consolida. O cérebro aprende que a tranquilidade não é fraqueza, é eficiência. Ele entende que o silêncio não é ausência de pensamento, é a base da compreensão. A mente desperta não é uma mente sem emoções, é uma mente que sente com profundidade, mas não se afoga no sentir. É uma mente que pensa com intensidade, mas não se perde no pensamento. E quando esse equilíbrio se estabelece, a vida muda. Tudo que antes parecia caótico começa a fazer sentido. Você passa a ver ordem onde antes havia ruído. O que antes te irritava começa a te ensinar. O que antes te assustava começa a te impulsionar. Essa é a verdadeira libertação. Não a ausência de problemas, mas a presença de consciência. Eu não acredito em sorte mental. Eu acredito em treinamento consciente. E esse treinamento começa agora. Eu quero te lançar um desafio científico e espiritual ao mesmo tempo. Durante os próximos 7 dias, pratique a fórmula de Deus. Escolha uma tarefa por dia e imponha a escassez controlada. Defina um tempo curto e intenso. Use a respiração de fusão antes de começar. Observe os pensamentos intrusivos e pratique o mapeamento do desvio. Volte ao foco quantas vezes for necessário. Faça isso por 7 dias consecutivos. Você vai perceber que o seu cérebro começa a responder. A cada dia, o foco virá mais rápido, o corpo ficará mais calmo e o pensamento mais claro. Essa é a prova biológica de que você pode treinar o poder da mente. E quando isso acontecer, eu quero que você observe o impacto fora de você. Observe as conversas, as reações, as relações. Observe como o seu comportamento influencia o ambiente. A coerência mental é contagiante. Quando você pensa com clareza, as pessoas ao redor começam a se organizar inconscientemente. É como se o seu estado interno criasse um campo de ordem. Essa é a energia da consciência desperta. Ela não é visível, mas é perceptível. Ela muda o ar. E quanto mais você a pratica, mais a vida começa a conspirar a seu favor. Não porque o universo te deve algo, mas porque a sua mente finalmente deixou de lutar contra ele. O cérebro humano, quando em harmonia, é a expressão mais pura da inteligência divina. Quando eu vejo isso acontecer em pessoas que aplicam essa fórmula, eu me emociono porque eu sei que o potencial humano é imenso, mas quase ninguém o acessa. E quando alguém acessa, tudo muda. Por isso, eu te peço, não apenas ouça essas palavras. Experimente, sinta, teste, observe. Faça da sua vida o laboratório da sua consciência. O conhecimento que não é vivido se torna apenas teoria, mas o conhecimento aplicado se transforma em sabedoria. E sabedoria é poder em paz. Se este áudio fez sentido para você, se despertou algo dentro de você, eu quero te agradecer por ouvir até aqui.
significa que a sua mente está pronta para o próximo nível de consciência. Se você ainda não fez isso, respire fundo comigo agora. Inspire devagar, segure o ar e expire lentamente. Sinta o seu corpo, o seu coração e a sua mente voltarem ao mesmo ritmo. Essa é a sua centralização. Essa é a sua prova de que você está vivo, consciente e capaz. E agora eu quero te pedir um gesto simples. Se este conteúdo te tocou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse gesto é mais do que um apoio. É uma forma de expandir essa mensagem para outras pessoas que precisam despertar. Eu agradeço de verdade se você fez isso. E se já deixou o like e se inscreveu, saiba que a sua presença aqui é o que torna essa comunidade viva. Cada mente que desperta ajuda a despertar muitas outras. Você faz parte desse movimento de consciência. E lembre-se, o poder da mente não é um segredo guardado nos livros. Ele está dentro de você, esperando o momento certo para ser ativado. E esse momento é agora.